Boa noite a todos. Já inicio botando um pouquinho de água porque a garganta está falhando devido ao tempo frio aí, então em qualquer momento eu precisar recorrer, já vou deixar pronto. Mas é uma satisfação aqui estar mais uma vez, podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aprende ao longo do caminho. Estamos aprendendo sempre, pois a doutrina espírita ela é um assunto bastante extenso, algumas vertentes ainda abertas para discussões novas. E a gente quer trazer aqui hoje um ponto de vista sobre assuntos que talvez já tenham sido ditos, falados, mas tentando vê-los de uma outra forma. Pois nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11 do Evangelho. Capítulo que intitula-se de Amar ao Próximo como a Si. Então, caso ao final da palestra vocês queiram consultar alguma coisa, ir um pouquinho mais a fundo, podem ir no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá contém muito mais do que a gente vai falar aqui. Imagino que vocês devam estar pensando assim, poxa, mas mais uma vez o assunto da palestra é amar ao próximo como a si. Creio que em outras palestras que vocês já assistiram, nesta casa e em outras casas, esse assunto já foi posto. E eu decidi trazê-lo mais uma vez, pois eu entendo da sua importância diante do nosso papel na Terra. Se não fosse um assunto relevante, como de fato é, ele não seria apresentado tantas vezes por palestrantes diferentes. Então que a gente possa tentar olhar para esse assunto mais uma vez, com outro olhar, com outro entendimento, se assim possível. Considero eu o capítulo mais importante do Evangelho. Evidente que todos os capítulos são importantes e têm as suas lições importantíssimas, mas esse capítulo é como se fosse a pedra fundamental de uma brincadeira de dominó, onde você perfila as peças uma atrás da outra e você empurra uma peça e elas vão caindo na sequência. Aquela peça primeira é que faz tudo vir na sequência. Eu entendo que o capítulo 11 é a primeira peça do jogo de dominó. Tudo começa nele e todas as leis divinas passam pelo amor ao próximo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo vem a partir do amor ao próximo. Então vamos tentar mais uma vez refletir sobre isso. Capítulo esse que começa trazendo para a gente uma passagem bíblica e na sequência uma parábola. Diz lá na abertura desse capítulo que Jesus estava reunido com os fariseus e os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti. E completou Jesus: estes dois mandamentos contêm toda a lei divina. Ou seja, aquilo que eu disse aqui há pouco, que no meu entendimento é um capítulo de suma importância, Jesus atestou, dizendo lá para os fariseus. Então, quando eu digo isso, eu me baseio no que Jesus disse. Esses dois mandamentos contêm todas as outras leis. A gente vai voltar nesse assunto já já. Mas na sequência, o Evangelho traz para a gente uma parábola que nos conta a história de um homem que devia impostos ao rei e o rei mandou chamá-lo. E lá chegando, o rei lhe cobra e ele diz ao rei: eu não tenho condições de lhe pagar. E o rei disse: se você não me pagar, eu vou mandar buscar a sua esposa e as suas filhas. E o homem se vê sem condições de honrar os seus compromissos com o rei e se joga ao chão e de joelhos suplica ao rei: perdoe-me, eu não tenho condições de pagá-lo nesse momento, mas eu lhe pagarei assim que possível. E o rei perdoa o homem e diz a ele: tudo bem, vai embora. E ele vai para sua casa e no caminho ele encontra um amigo que também lhe devia dinheiro. E ele cobra o amigo. O amigo diz a ele: não tenho condições de pagar. E ele cobra mais uma vez o amigo, que se joga ao chão de joelhos e suplica: me perdoe, eu lhe pagarei quando possível, mas agora não tenho condições. E ele não o perdoa o amigo e esgana o amigo, atira as duas mãos contra o pescoço do amigo. E as pessoas vendo aquilo correm contar ao rei, que manda chamá-lo novamente. E lá chegando o rei diz a ele: servo mau,
ainda hoje estivestes aqui, me pediste perdão da tua dívida, e eu lhe dei o perdão. Porque não tratastes o teu próximo como gostaria que eu tivesse tratado a você. E manda colocá-lo na masmorra. Essa parábola, mais para frente, no Evangelho, ele vai abordá-la de uma outra maneira. A gente também volta nela ainda hoje, para tentar entender por que essa parábola está colocada nesse capítulo. Porque quando a gente lê essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si, né, de certa forma, até amar a Deus, até aqui é fácil, até aqui é moleza, até aqui todo mundo vai. Porque amar quem me ama, amar quem gosta de mim, amar quem me criou, quem me deu a vida, que está ao meu lado a todos os momentos, quem só me quer bem, é fácil, é moleza. Até ali todo mundo vai. O problema é da vírgula para frente. Principalmente quando fala ao próximo como a si. Porque eu preciso amar ao outro, que é a orientação de Jesus, como eu me amo. E o problema começa ali, porque a gente se ama. Não. Como é o amor que eu tenho por mim? É puro? É pleno? Nem sempre. Ora eu me amo mais, ora eu me amo menos. Dias eu me sinto o melhor homem do mundo, dias eu me sinto lá embaixo. É a famosa autoestima, que ora está lá em cima e o meu amor está exalando, e ora minha autoestima está lá embaixo e o meu amor já não vale mais nada. E quando eu não consigo sentir amor suficiente por mim mesmo, e vejo alguém sentindo amor por si, causa em mim um sentimento negativo, do qual eu passo então a atacar o próximo que se ama em função da minha infelicidade, do meu não amor, do meu não auto-amor. E a gente começa a escutar coisas pela sociedade, do tipo, imagino que vocês já ouviram várias vezes, pessoas dizendo assim, eu odeio quem acorda feliz. Nossa, como que consegue? O cidadão acorda rindo, dá uma olhada. Como vai odiar alguém porque está rindo? Odiar alguém porque está feliz? Ou então, quando chega alguém em algum lugar e a pessoa já chega sorrindo, está sempre feliz também, e o outro fala assim, olha lá quem chegou, o bobo alegre, está sempre rindo, parece um bobo alegre. Não, ele não é bobo alegre, ele não é bobo. Quem é feliz não é bobo. Bobo é você que ri dele, porque não consegue ser feliz tanto quanto e o diminui. Então a gente sabota o nosso amor na tentativa de diminuir o outro para que eu me sinta melhor. Percebe que o nosso amor, ele é muito instável. Então como que eu vou amar ao próximo se eu não me amo? Porque amor é caridade. Quando Jesus pede para amar ao próximo, é caridade. Caridade, assim como a caridade material, também é caridade moral. Caridade de amor, de atenção, de afeto. E doar amor, a gente pode comparar essa doação do amor com a doação material que nós fazemos. Para entender que é preciso que eu melhore a qualidade do meu amor. Por exemplo, se eu vou doar para alguém uma camisa, mas essa camisa está sem os botões, essa camisa está sem as mangas, está rasgada, comida pelas traças, e eu dou essa camisa para alguém. Essa camisa tem serventia para alguém? Muito pouco, provavelmente não. Quem recebe uma camisa nesse estado, quase nem a utiliza, não há o que fazer. É igual ao amor. Como que eu vou doar um amor com as mangas rasgadas, comido pelas traças, sem os botões? Então, primeiro, eu preciso elevar a qualidade do meu amor para que eu possa oferecer um amor ao próximo, de fato. Porque a gente só pode doar o que tem. Eu não dou o que eu não tenho. Para eu doar amor, eu preciso ter amor. Para eu doar um livro, eu preciso ter um livro, uma camiseta. Para eu doar um sorriso, eu preciso ter um sorriso. Uma palavra amiga, uma palavra amiga. Mesma coisa com amor. Então a gente começa a se complicar nessa orientação de Jesus, porque a gente se ama muito pouco.
ou o amor que a gente sente por nós é de má qualidade. Elevar a qualidade do amor que a gente sente por nós fará com que eu tenha possibilidade de transmitir um amor melhor. Mas se ainda é difícil a gente conseguir entender como fazer isso, o Evangelho nos dá um atalho, um caminho mais curto para que a gente consiga. Então traz lá o Evangelho uma frase. E a gente tem o hábito de falar algo que vocês já devem ter ouvido ou também já falaram essa frase, imagina. Que é o atalho que o Evangelho nos traz. Não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Vocês já ouviram isso? Acho que muitas vezes. Ok, nesse pensamento, nesse atalho, suposto atalho, o entendimento é, não fazer ao próximo que eu não gostaria que fizesse a mim, então ok. Então eu não vou maltratar para não ser maltratado. Eu não vou desrespeitar para não ser desrespeitado. Não vou ofender para não ser ofendido. Mas essa frase que a gente fala e que a gente espalha ela por aí, não é a frase que o Evangelho nos traz, que está aqui na lousa. A forma correta com a qual o Evangelho nos apresenta essa frase é simples. Pega essa frase, tira os 2 nãos dela. Pronto, virou a frase correta, da maneira que o Evangelho nos orienta e que nós precisamos praticar. Ela vai ficar assim, ó. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Mudou tudo. Porque se antes eu não ia maltratar para não ser maltratado, não ofender para não ser ofendido, agora é o contrário. Agora eu vou amar para ser amado. Agora eu vou respeitar para ser respeitado. Vocês percebem que inverteu tudo? Na primeira frase, que tem sim um cunho positivo, já é algo, mas ela ainda tem uma conotação egoísta. Eu primeiro penso em mim, depois no próximo. Eu vou respeitá-la para ser respeitado, não porque eu entendo que ela precisa ser respeitada, é porque eu quero ser respeitado também. Então eu estou pensando em mim e não nela. Já aqui não, eu estou pensando primeiro no próximo. E se ele fizer o mesmo a mim, bem, se não, amém. Eu vou amar. Se me amarem, ótimo. Se não, vou respeitar. Se me respeitarem, ótimo. Se não. Então, esse é o atalho que o Evangelho nos traz para que a gente consiga praticar o amor ao próximo como si. Porque essa frase, ela pode ser dividida em 3 partes. Quando eu leio ela, para mim, ela está dando 3 informações. A primeira delas, amar a Deus. A segunda, amar o próximo. E esse próximo, amar como a nós mesmos. Então, até aqui a gente já viu que é fácil. Certo? Aqui a gente já viu que precisa melhorar bastante a qualidade. Para eu poder oferecer um amor melhor. Mas e o próximo? Que é mais uma informação que tem nessa frase. Quem que é esse próximo? O próximo é a minha esposa, é o meu filho que acabou de nascer agora, tem 4 meses. São os meus amigos, os meus familiares. Sim, são eles, eu preciso amá-los. Mas amar os meus queridos é fácil, é entre aspas, relativamente igual a amar a Deus. Porque amar quem me ama, quem gosta de mim, quem está ao meu lado a todo momento é fácil. Não exige transformação da minha parte. Não exige renúncia da minha parte. É meio que automático. Então esse próximo aqui, ele se estende àqueles que não são queridos a mim, que não são chegados a mim. Porque esse é o grande desafio. Pois que mérito eu tenho se eu só respeito quem me respeita? Se eu só amo quem me ama? Se eu só faço bem a quem me faz bem? Não tenho mérito nenhum. Então pensar que a gente deve amar ao próximo e que esse próximo são aqueles que a gente ainda tem acertos para fazer, é o desafio desse ensinamento. E amar ao próximo não é amar o próximo como a gente ama os nossos familiares, como a gente ama o nosso pai, a nossa mãe. Há várias formas de amor. Eu não preciso ter por eles, diz assim, amar os seus inimigos. Eu acho essa palavra um pouquinho forte, inimigos.
mas enfim, é a palavra que a gente tem para usar. Amar os nossos inimigos é ter por eles respeito. Já é uma forma de amor. Não preciso, talvez, se eu não consigo ir lá, dar a mão, estender um abraço, convidar para ir na minha casa, deixa para lá, tudo bem. Mas se eu não consigo fazer isso, o respeito já é um amor. Se ele fala mal de mim, ele vai falar mal de mim, eu não vou falar mal dele. Pronto. Se ele me ataca, que ele me ataque, porque eu não vou atacá-lo. E é o treinamento que a gente precisa. Às vezes aquele cidadão que te ofende, que te ataca, que te acusa, é o treinamento que você precisa. Para ser mais paciente, mais caridoso, mais amoroso. Então vamos ver os nossos inimigos aí como oportunidades. E ter por eles o respeito que a gente precisa ter. Porque imaginemos Jesus, que o Evangelho traz. Como Jesus agia perante os seus inimigos? Pois Jesus teve inimigos, e muitos. Queriam, inclusive, matá-lo, e mataram. E como Jesus agia quando viu os seus inimigos? O Evangelho diz para a gente, pense como Jesus faria, e tente fazer igual. Ele ia lá revidar? Ele falava mal de quem falava mal dele? Não, ele amava só. Pois no Evangelho também diz, não cabe a nós julgarmos o próximo. O cidadão erra tanto, faz maldade para todo mundo, está toda hora cometendo equívoco na sociedade. O cidadão não merece nem viver. Tanta gente boa vai embora, meu Deus do céu. Esse cara está aqui ainda. Esse cara não merece a vida, merece a morte. O Evangelho fala assim, a nós cabe amar. A Deus cabe julgar. Então é simples. A gente ama, Deus julga. Não foi assim que o Cristo fez? E o Kardec não veio dizer para a gente no Livro dos Espíritos, através dos Espíritos da Verdade, que Cristo é o maior modelo que nós temos a ser seguido? Vamos seguir o modelo do Cristo. Mas se eu ainda não consigo ter respeito ou amor pelos meus inimigos, há uma outra forma de eu amá-los que também serve. Que o Evangelho nos apresenta um outro caminho. Faça prece pelos seus inimigos. Olha que beleza. É fácil fazer prece pelos seus inimigos? Não. Pensar naquela pessoa que te ofendeu, que te maltratou, e pedir que Jesus a ilumine, a ajude, abra os caminhos, que ela seja feliz? Não é fácil. E aí eu me vejo nessa situação, quando eu confesso que sempre tive muita dificuldade em fazer prece para os meus inimigos. Tentava, não conseguia, achava que não era correto. Até que um dia eu me peguei numa situação onde eu falei para mim mesmo, poxa, eu estudo tanto Evangelho no lar toda semana, quase 10 anos. Eu leio bastante, por que eu não pratico? Não está correto isso, não estou sendo coerente comigo. Leio, estudo, e não pratico? Está errado, vou praticar. E comecei a fazer prece pelos meus inimigos. Depois que comecei a fazer prece por eles, nos tornamos amigos? Não. Ainda temos diferenças entre nós. Porém, a mágoa, a raiva, o rancor que sentia, praticamente passou. Diminuiu muito. Então a prece, com certeza está tocando os dois lados. E que essa prece seja para os dois lados. Porque também não vale fazer uma prece assim, eu vou pedir para os amigos aí de cima, iluminar a cabeça do fulano, porque ele está errado, ele me fez muita coisa, eu estou certo, ele está errado, então ele precisa pedir desculpa para mim. Essa prece também não vale. Essa prece é egoísta. Essa prece só olha um lado, é orgulhosa. Lembrar que provavelmente há algo que você fez que também o deixou ferido contigo. Então no momento dessa prece aos seus inimigos, para que possamos amá-los, você possa também deixar a situação clara de que é um acerto entre os dois, não só de uma parte com a outra. Você precisa fazer a sua parte também. Pois de nada adianta
nós estudarmos e não praticarmos. Tem uma música que é do Regis Danese, que conta pra gente a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito baixinho, né? E Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar pelo seu povoado. Então Zaqueu queria ir até perto de Jesus para que Jesus o visse. Mas como ele era muito baixinho, ele pensou que muita gente ia se aglomerar em volta de Jesus e ele baixinho não ia ser visto. Ele ia ficar perdido no meio da multidão. O que Zaqueu fez? Subiu numa árvore. Ficou lá no alto, para que quando Jesus passasse, ele lá no alto pudesse ser visto. E aí na música fala: como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, porque ele subiu numa árvore. E de fato, quando Jesus passou, olhou em cima da árvore e viu Zaqueu. E o que Jesus falou para Zaqueu naquele momento? Zaqueu, desça daí, irei me hospedar na sua casa. E lá foi. Jesus se hospedar na casa de Zaqueu. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que era um homem de posses, Zaqueu se transforma e fala a Jesus: a partir de hoje, darei metade do que tenho aos pobres, e àqueles que devo, pagarei 4 vezes mais. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, entrou também na vida de Zaqueu. Por isso que a música fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Então, se isso aqui não mexe com as suas estruturas, não serve para nada. Pois o Evangelho é um livro como qualquer outro, papel, impresso, parágrafos e letras. Não serve para nada, puro objeto, material. Agora, desde que nós possamos praticar o que aqui está escrito, aí sim, aí de fato é o maior transformador de vidas que eu conheço. Então, se você está vindo no centro há semanas, há meses, há anos, ouvindo o mesmo tema, e ainda não está praticando, o que você está fazendo aqui? Você está estudando para quê? Você não mudou nada até agora. Às vezes a gente escuta por aí: o fulano de tal, ele foi na igreja há 20 anos, mas a igreja nunca entrou nele. Ele entrou na igreja, mas a igreja não entrou nele. O fulano de tal vem no Kardec há tantos anos, que ele entra no Kardec, mas nunca deixou a doutrina espírita entrar dentro dele. Aí não adianta. Então a gente precisa praticar. Por mais difícil que seja e pareça, se não houver a prática, esqueçam. Estava perdendo tempo. Tá? Só fazer uma pausa. É um Ford Ka branco, placa FWD 9772. Está na garagem de alguém que precisa sair. Se tiver aqui nessa plateia, dá um pulinho lá. Tá bom? E retomando o nosso assunto, no livro Paulo Estevão, ainda na sua introdução, Emmanuel narra uma passagem entre Jesus e Paulo. E diz Emmanuel conta para a gente que Paulo pergunta para Jesus: mestre, o que queres de mim? E eu pergunto a vocês, para nós, já perguntamos a Jesus: mestre, o que queres de mim? Eu tenho certeza que se nós perguntássemos a Jesus: mestre, o que queres de mim? Ele diria: ame o próximo como a si. Tenho certeza. Pratique o evangelho. Aqui, ó. O caminho está dado para vocês. Só segue. Então o caminho está aqui. Por que a gente lê e não pratica? É por isso que toda semana a gente vem no centro e muitas vezes é o mesmo assunto. Porque se seguíssemos de pronto, não precisava de 2 vezes. Então precisamos amolecer o nosso coração, deixar o nosso orgulho de lado,
para entender que preciso mudar. E assim eu vou conseguir passar à frente o meu amor, que eu posso passá-lo sem desgastá-lo. Porque amor não se divide, amor se compartilha. E essa eu aprendi com meu amigo Paulo Caldeira. Porque quando eu tenho 2 livros, por exemplo, e eu vou dividir com ela, eu dou um para ela e fico com outro. Então eu tinha 2, fiquei com 1. Quando eu divido, eu fico com menos do que eu tinha. Quando eu compartilho, não. É como uma foto que se posta no Facebook. Você posta a sua foto no Facebook, fulano de tal, e compartilha a sua foto. Ela vai para frente. E nem assim ela deixou de ser sua. Nem assim você tem menos. E se outra pessoa também compartilha aquela foto que o outro compartilhou de você, sua foto vai mais longe. E ela ainda é sua. E você não perdeu a sua foto. É a mesma coisa o nosso amor. Quando compartilhamos o nosso amor, ele vai se estendendo, ele vai chegando ao próximo e ao próximo, ao próximo, sem que nós não deixássemos de tê-lo. Porque amar o nosso próximo, como eu disse há pouco, não só como amamos os nossos familiares. Há várias formas de amor. É preciso encontrar uma para passar à frente. E na música Monte Castelo, Renato Russo narra 2 formas de amor, mostrando a gente que há várias formas de amar. Então ele pega uma epístola de Paulo, Renato Russo pega uma epístola de Paulo, uma parte dela, e um poema de Camões. E coloca na mesma música. E ele fala assim: ainda que eu amasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí ele segue na música. Amor é fogo que arde, é ferida que dói, é um contentamento descontente, é sentir-se só. Então ele mostra 2 amores. O amor de Paulo, que é um amor sublime, um amor puro, que ainda que eu me esforce e consiga os feitos mais incríveis, como falar a língua dos homens e dos anjos, sem amor não vale. E um outro amor, que é o amor de Camões, um amor que prende, que escraviza, que é ferida, que dói, que é fogo que arde, mas ainda assim é amor. Várias formas de amar. Amo os meus amigos, diferente da maneira com que amo os meus pais, diferente da maneira que amo a minha esposa. E como eu disse a vocês, recentemente eu conheci aquilo que nós ainda podemos perceber de amor puro e sublime, que é o maior sentimento de amor que temos referência, amor de pai para filho. É o amor incondicional. Quem tem filho já entende o que é isso. Eu amo e pronto. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele tenha feito coisas que não são corretas, eu ainda o amo. Isso não quer dizer que eu não vá repreendê-lo. Isso não quer dizer que eu não vá chamar a atenção. Mas eu o amo. Amor máximo que nós temos na terra. Acima desse amor, amor de Jesus por nós. Que é o amor incondicional, igual ao do pai e da mãe, só que por todo mundo. Vocês já imaginaram a grandeza do amor de Jesus? É como se a gente saísse na rua agora, encontrasse uma pessoa que nós nunca vimos na vida. Mas eu te amo. Conte comigo. Nós vamos chegar lá. Kardec disse para a gente que a gente ainda vai ser espírito puro, vai ser espírito Cristo. Mas para isso, nós precisamos voltar lá no comecinho da nossa palestra e entender aquelas 2 passagens bíblicas. Porque para a gente conseguir fazer diferente do que aquele cidadão fez com o amigo que lhe devia impostos, nós devemos combater o egoísmo. O egoísmo impede que nós amemos o próximo da maneira correta. Aquela primeira frase aqui tinha egoísmo, estou pensando mais em mim. Aquele cidadão que pediu perdão e foi perdoado, mas não deu perdão, foi egoísta, só pensou nele. Então, o orgulho é uma das chagas da humanidade. Nós precisamos a todo momento combater o nosso egoísmo. E assim, vamos melhorar a qualidade do nosso amor. Temos um amor melhor para oferecer ao próximo. E esse próximo, como eu também disse, fundamental. Não conseguimos fazer nada sozinho. É preciso que nós tenhamos o próximo ao nosso lado.
pois sozinho não se faz nada. Sozinho, ninguém nasce sozinho, não tem jeito. Preciso de mais alguém para que se nasça outra pessoa. Não existe centro espírita de uma pessoa só. Preciso dos próximos, tanto dos trabalhadores como dos necessitados. Não dá para vir aqui e ficar sozinho. Não tem jeito. Essa noção de que nós precisamos do próximo, ela existe em nós. É quase que um instinto que Deus coloca na gente, mas que ainda está adormecido. Mas dentro de nós, nós temos a consciência de que o próximo é necessário. Um dos prêmios Nobel da Paz, Nelson Mandela, dizia frases que faziam a gente pensar no próximo. Mandela dizia assim, para ser feliz é preciso viver em coletividade, em harmonia com quem está à sua volta. Porque não adianta só eu estar bem, se o próximo não está bem. Não adianta eu vir aqui varrer essa sala inteirinha se o próximo vem suja. Então eu preciso que o próximo também se conscientize que ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Porque não adianta eu limpar 1000 vezes, você vai sujar 1001. Eu preciso fazer com que o próximo se sinta amado, se sinta bem, se equilibre. Senão a sociedade nunca vai se harmonizar. O próximo é fundamental nas nossas vidas. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu recebi um videozinho no meu WhatsApp, do meu amigo João Isídio. E esse vídeo me fez pensar. Dizia lá que um antropólogo estudava uma tribo africana, o seu comportamento. E ao final de um dia de trabalho, muito extensivo, cansativo, ele reuniu as crianças e propôs às crianças um jogo. Disse ele, olha, eu vou pegar um cesto bem grande, encher de doces, e vou colocar esse cesto no pé de uma árvore. Nós vamos todos nos afastar uns 30 metros da árvore. Eu vou contar até 3. Quando eu disser já, todo mundo sai correndo, e quem chegar primeiro, pega o cesto de doces, para distrair as crianças no final do dia. E assim fez. Encheu um cesto de doce, colocou no pé da árvore, afastou as crianças, contou 1, 2, 3, já. Quando ele disse já, as crianças todas perfiladas, as crianças não correram. As crianças se deram as mãos e caminharam juntas até o cesto de doces. E pegaram juntas o cesto de doces. O antropólogo, sem saber o que fazer, ele propunha aquele jogo com frequência em vários lugares do mundo. Nunca havia acontecido isso antes. Olhou para as crianças e não sabia o que dizer. E uma criança olhou para ele e disse, Ubuntu, tio. Quem quiser pesquisar no Google está cheio, YouTube. Ubuntu, tio. Ele continua olhando sem saber o que dizer, acabaram de levar uma lição. E a criança completou. Como eu posso ser feliz se os meus amiguinhos não estão felizes também? Como eu posso querer só para mim? Ubuntu não tem tradução. Uma palavra africana, se vocês pegarem um dicionário africano, ela não está lá. Porque não é apenas uma palavra. Ubuntu é uma filosofia, é um estilo de vida que diz, sou o que sou porque somos nós. Resumindo, trazendo isso para a nossa linguagem espírita, Ubuntu é a mesma coisa, é amar o próximo como assim. Ubuntu é amar o próximo como assim. Vive-se nesse estilo, é possível. Pensar no nós e não no eu. Como disse, esse instinto está em nós, de pensarmos no próximo, de pensarmos no coletivo. Talvez seja por isso que quando a gente faz a oração, o Pai é nosso, o pão é nosso,
quando a gente pede livramento, a gente pede livrai-nos. Então que nós possamos ir para casa pensando no próximo e fazendo as transformações necessárias para ver o nosso próximo como pessoas queridas e que também precisam do nosso amor. Que tenhamos todos uma boa noite e Jesus esteja com todos. Muito obrigado.